Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova. Eu sou o André Ferreira, comigo tenho o Francisco Gomes e sejam bem-vindos a mais um Liberdade de Expressão, desta vez gravado, mais uma vez, infelizmente, mas sempre aqui apostos para falar dos temas mais atuais do momento e vamos começar o programa com os nossos habituais pontos prévios. Infelizmente, temos três notas de pesar no início deste programa, dar notas de pesar todos os familiares e amigos da cantora Bonnie Tyler, que esteve vários meses internada no Hospital de Faro, e depois também aos outros dois jogadores, ao médio sul-africano Jaden Adams, que tinha participado este ano no Mundial 2026, que infelizmente deixou-nos cedo mais com 25 anos no sábado, e também ao antigo futebolista Manu, aos 43 anos, acabou por ser vítima, infelizmente, de um acidente de viação. Portanto, aqui nós deixamos as notas de pesar a todos os familiares, amigos e fãs também destas três personalidades que infelizmente nos deixaram cedo mais. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Não tenho muito a acrescentar a isto que o André disse, não também colocar os sentimentos e dar os sentimentos à família destas pessoas que infelizmente partiram cedo demais e que infelizmente deixaram o mundo terreno, o plano terreno, se assim quisermos, mas com toda a certeza continuam a ser lembrados pelos familiares, pelos amigos e pelos fãs, com todo o carinho e respeito que merecem e que tanto espalharam por aqueles que mais os rodeiam. E vamos passar para o outro ponto prévio. Este ponto prévio, enfim, diferente daquilo que nós costumamos trazer, a Sony, a dona da PlayStation, anunciou que a partir de janeiro de 2028 todos os seus jogos, todos os seus títulos de consola deixarão de ter o seu formato físico, o famoso disco, e passarão apenas a ter um formato virtual. Isto causou grande protesto por grande parte da comunidade gaming, uma vez que se é que o que neste momento poderá acontecer é que os jogadores deixarão tecnicamente de ser donos do seu jogo. Ou seja, o que aconteceria com o formato físico é que o jogador comprava, a pessoa comprava o disco, ficava com o disco, jogava para sempre. Agora, com este formato digital, o que poderá acontecer é que, na verdade, o que é comprado é uma licença para se ter o jogo e a qualquer momento a empresa pode dizer acabou, não pode mais jogar este jogo. Causou uma grande discussão, falou-se da possibilidade da União Europeia interferir e designar e fazer uma lei que impeça isto, algo que parece que o Comissário Europeu já disse que não poderá acontecer ou que será muito difícil tal acontecer. Eu sinceramente trouxemos este ponto prévio. Aqui eu não tenho muito a dizer isso, não tenho acompanhado, apesar de gostar muito de jogar, não tenho acompanhado muito este tema. Por isso mesmo vou passar e ceder a palavra ao André, tendo feito a introdução, porque o André tem bastantes coisas a dizer sobre isto, por isso o que eu acho neste momento, posso dizer que antes de falar, será o André, desta vez o indignado e não eu, o que é sempre refrescante para os meus ouvintes. Sim, relativamente a este assunto, o que eu acho é que a Sony errou perfeitamente, completamente na sua maneira de ver os videojogos, porque é como o Francisco disse, e bem, isto vai passar a ser uma licença de uso e não uma aquisição, por assim dizer, ou seja, uma pessoa vai deixar de poder emprestar, dar, revender, guardar só, simplesmente só porque sim, este tipo de conteúdos. E a maior parte da comunidade de jogadores, e eu incluído, que tem andado um bocadinho mais atento a estas notícias, é que a Sony acabou há poucas semanas de retirar mais de 500 filmes da sua plataforma de distribuição de filmes, de streaming neste caso, filmes que tinham sido pagos, e a Sony simplesmente retirou esses filmes de uso sem devolver o dinheiro às pessoas. E acho que acontecendo com isso, com um filme, por exemplo, que até custe, vamos supor, no máximo dos máximos 20 euros por compra de cada filme, um videojogo não é a mesma coisa e já chegam a preços que chegam a estar perto, a roçar ali os 90 euros, 100 euros, e acho que é de mau tom a Sony ter, pelo menos, demonstrado este tipo de atitude para com os seus jogadores, tendo em conta que há uns anos atrás foi a própria que defendeu a progressão e a continuação dos discos em formato físico dos jogos para colmatar a sua concorrente direta, a Microsoft neste caso. Mas acho que se a Sony fizer outro tipo de comentário, porque a Sony ainda nem sequer se manifestou com isto. A Sony simplesmente lançou o comunicado para público e esteve 5, 6 dias sem dizer qualquer coisa aos seus fãs.
pessoas que pagam do seu próprio bolso, eu incluído, o Francisco também incluído, pagamos do nosso bolso artigos da Sony que usufruímos e que gostamos da qualidade dos produtos da Sony, mas que infelizmente mais recentemente têm vindo a dar, entre aspas, como se costuma dizer, cada vez mais tiros no pé com estas decisões atrás de decisões, principalmente quando está um dos maiores jogos ou dos mais esperados jogos prestes a sair, a Sony acaba por fazer isto e já está ali também a criar alguns atritos depois com as outras empresas internas à Sony que também fazem videojogos, que muitas já disseram que vão continuar a lançar os seus jogos em disco, pelo menos até ser possível, 2028, dá-se esse prazo de 2 anos. No entanto, eu até admito que haja no futuro, também não querendo bater a 100% na Sony, bate aqui 90%, eu acredito que até no futuro se possa fazer uma transição para o mundo digital, porque hoje em dia todos já usufruímos de qualquer produto digitalmente, pelo menos deste tipo de consumíveis, como músicas, filmes, séries, entre outros, já é tudo muito digital. Eu acredito é que a Sony deveria ter comunicado de forma diferente este tipo de decisão ao público e depois dizer, mas se quiserem continuar a jogar, nós vamos ter um serviço, entre aspas, de streaming de jogos que vocês pagam X por ano e têm direito a todos os jogos da nossa plataforma. Isso assim seria uma coisa e depois aí a Sony estaria à vontade para retirar, para incluir qualquer e outro jogo que quisesse. No entanto, com esta decisão, acaba por chocar muito os fãs, principalmente pela falta também de, de falar com a comunidade, coisa que ainda não aconteceu e hoje estamos já na madrugada de segunda-feira, dia 13, ainda a Sony não mandou nenhum comunicado para o público para falar sobre isto e o que nós costumamos olhar para este tipo de situações é que estas empresas só veem o bolso dos investidores e não realmente o amor, entre aspas, que os jogadores sentem pelos jogos. E acho que aqui, eu estimo um bocadinho neste tema, mas acho que aqui acaba por estragar exatamente isso e eu espero que a Sony não o vai reverter, mas pelo menos espero que a Sony tenha outro tipo de movimento para com os jogadores, para que também eles não fiquem 100% prejudicados com isto, porque lá está, é apenas uma licença e não uma aquisição, e aí a União Europeia, como o Francisco também referiu e bem, não pode fazer nada porque está de acordo com as leis de todos os países, neste caso, que estão presentes, em que a Sony está presente. Agora, muito rapidamente, vamos passar para o tema da semana e vamos falar daquilo que está a acontecer com o Ministério da Educação. Os exames acabaram por surgir daquele novo modelo que foi anunciado e no momento da correção existiram muitos erros em que muitas das provas acabaram por ir incompletas para professores. A plataforma esteve em baixo durante muitos dias seguidos, o que acabou por provocar atrasos na sua correção. No entanto, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, já anunciou uma auditoria ao processo e também a tudo aquilo que está em volta desta plataforma e o que muita gente está a dizer é que estes problemas no processo da correção dos exames nacionais está a levar a um adiamento depois aos acessos de entrada das universidades, também às inscrições para exames nacionais da segunda fase, coisa que o Ministério acabou por alargar, de acordo com este problema, acabou por alargar exatamente essa situação para que os estudantes também não fiquem prejudicados. No entanto, os estudantes também já vieram, e a FENPROF já vieram demonstrar a sua preocupação com esta alteração de calendários, porque prevêem que as novas mudanças acabem por provocar algumas coisas prejudiciais para os estudantes, coisa que até o momento o ministro já referiu que não vai acontecer. Está a dar os prazos certos. Eu acho que em termos de prazos para exames da segunda fase e para candidaturas do acesso ao ensino superior, acho que se estão a manter na mesma, no tempo correto. No entanto, aqui a única coisa que me provoca algum constrangimento, tendo em conta que estamos a falar de Portugal, é exatamente este atraso e esta falha na plataforma que já aconteceu no ano passado no modelo teste, acho que foi da disciplina de filosofia. Este ano o Ministério quis alargar para as disciplinas todas e aí acho que deveria ter sido muito mais bem trabalhada e se tivemos um ano inteiro a ver exatamente o erro que aconteceu no Exame Nacional do ano passado de Filosofia e acabou por provocar exatamente este tipo de situação errada. Acho que tivemos um ano inteiro e deveríamos ter feito essa mudança e se não fizemos é porque temos de tirar ilações e temos de ir atrás de quem as provocou. E acho que no final desta fase toda de acesso ao ensino superior, entrada nas escolas, criação de disciplinas não, de turmas, peço desculpa, e de entrada de professores nas escolas, acho que o ministro tem de vir a público exatamente explicar tudo tintim por tintim o que se passou durante estes meses todos e depois se realmente for alguma coisa muito grave,
como diria naquela habitual série Aqui Não Há Quem Viva, demita Sr. Costa, não é o Sr. Costa, mas pode-se demitir Sr. Fernando Alexandre, porque de erro já basta ao Primeiro-Ministro fazê-los. Acho que aqui o André disse tudo, acho que acima de tudo parece-me claramente um problema, não tanto de comunicação, porque acho que foi claro, vai haver o adiamento, acho que é uma coisa clara, acho que é um erro claro e óbvio daquilo que foi o processo, como este processo foi pensado, quando há mudanças drásticas como esta vai sempre haver atrasos, Eh, qualquer pessoa que perceba a questão prática das coisas vai sempre haver atrasos, acho que a postura do ministro em algumas alturas foi um bocadinho fora do tom daquilo que seria preciso neste momento. Há muitos nervos, há muita tensão, mas a verdade é que pelo menos o ministro está a assumir uma coisa que não vai ser possível entregar até dia 15. Ou seja, acho que isso também é importante salientarmos que não vai ser possível. Agora tem que se investigar o porquê de não ser possível. Agora também é uma coisa que é importante nós referirmos, que é, olhando para o governo de Montenegro, acharmos que o ministro deve demitir por isto, pelo menos o ministro está a falar, pode não dizer muita coisa de jeito, mas está a falar, que é uma coisa rara no ministro, no governo de Montenegro, quando alguém faz as neiras. Por isso acho que o processo vai ser resolvido, o caso vai ser resolvido, as situações têm que ser avaliadas, vai haver atraso, mas houve complicações na altura da pandemia de Covid-19. São coisas que podem acontecer em qualquer momento. Muitas situações em que está ocupado, atento, quando se fala de exames nacionais, percebe que todos os anos há esses problemas. Eu acho sinceramente que depois tem havido outras questões que deverão ser. Eu quero muito saber se, quando há aqueles problemas de organização de turmas, que é problema interno das escolas, as escolas também vão dizer que a culpa é dos atrasos dos exames e outras coisas que acontecem em todos os anos letivos. Desta vez a culpa vai ser dos exames. Eu começo a sentir que está assim, pelo menos vai ser uma desculpa muito interessante, ao que alguém deve sempre fazer pergunta. Então, e o ano passado? Vai haver um silêncio muito desconfortável. Eu começo a sentir isso. Estou muito curioso para o início do próximo ano letivo. E muito rapidamente, a passar para aquilo que aconteceu, a seleção nacional foi eliminada do Campeonato do Mundo, uma coisa absolutamente normal. A seleção nacional treinada e mal por Roberto Martínez foi eliminada, presidida e mal por Pedro Proença, que, ao contrário do que dizem, contratou Roberto Martínez, mas manteve porque quis. Não há qualquer tipo de justificação que Pedro Proença possa usar, senão eu quis, porque claramente, pela posição de outros selecionadores nacionais que aconteceram, por isso, quando se não quisesse mesmo, dizia adeus Martínez, és um grande amigo, encontramos para a próxima. Por isso é claro o que aconteceu. Entretanto, Roberto Martínez saiu da seleção nacional, o novo selecionador será Jorge Jesus. Muito curioso para ver o que é que acontece a Jorge Jesus. Eu tenho uma teoria sobre o que aconteceu neste campeonato do mundo que diverge um bocadinho da teoria do ego de um certo ponta de lança muito famoso de Portugal chamado CR7. Eu tenho uma dúvida uma teoria que envolve uma coisa muito maior do que apenas o ego dessa pessoa. Acho que é uma junção de egos ali dentro do balneário, mas enfim, deixaremos a discussão e veremos como é que o novo caminho ao leme de Jorge Jesus pode acontecer. Eu espero que tenhamos o Jorge Jesus verdadeiro, porque eu gostava muito de ver uma reunião entre Jorge Jesus e Pedro Proença, de alguém que percebe e sabe o que é futebol e sabe estar no futebol, e uma pessoa que foi um árbitro razoável, mas que percebe tanto de dirigismo desportivo como eu da pesca do caranguejo na Tailândia. Por isso, esperemos para ver o que é que vai acontecer. Boa sorte a Jorge Jesus, principalmente se irritar Pedro Proença. Eu vou gostar muito de Jorge Jesus. Sim, muito rapidamente ficamos aqui com esta imagem deste momento final do Francisco, mas é como o Francisco diz, eu espero exatamente que Jorge Jesus tenha o melhor trabalho pela frente. Já se estava à espera, não surpreendeu ninguém e Portugal ter sido eliminado pela Espanha da maneira como estávamos a jogar, nem sei como é que não fomos mais cedo. Lá está, foi pelos astros que nos ajudaram, ou pela numerologia, como o Roberto Martínez gostava de dizer, mas Jorge Jesus, vamos realmente ver, esperemos pelo primeiro jogo, penso que vai ser ali em setembro, que vai ser o primeiro jogo para contar para a Liga das Nações. Vamos ter também um grupo difícil nessa competição, mas gostaria de ser Mosca, como se costuma dizer, gostaria de ter sido Mosca para ver como é que teria sido a reunião entre Jorge Jesus e Pedro Proença, mas vamos lá ver. Daqui, calinadas, penso que não tem havido muitas, pelo menos em português falado, tem havido se calhar às vezes em temas que nós falamos, espero que hoje pelo menos não. Vamos continuar a ver a Jorge Jesus daqui para a frente e para a semana nós também estaremos aqui outra vez para fazer mais amizades, para falar novamente de desporto, de política, de tudo e mais alguma coisa, por isso a todos, até para a semana. Até a próxima.